Eles não gritam, eles não te batem, eles não precisam levantar a voz. Eles só fazem uma pergunta. E você cai como sempre caiu. Com aquele sorriso sem graça, com aquele pedido disfarçado de desculpas, com aquela vontade de sumir, que você chama de ser maduro. A manipulação moderna não vem com ordens, ela vem com interrogações. A pergunta é o bisturi, o resto é hemorragia. Quando foi que você começou a se desculpar por sentir? Quando foi que sua intuição virou motivo de vergonha? Quando foi que sua raiva começou a pedir permissão para existir? Não lembra, né? Porque eles fizeram questão de te apagar aos poucos, com frases que pareciam inofensivas, mas eram veneno puro, diluído em tom calmo. Eles nunca disseram, cale a boca. Eles disseram, por que você tá tão agressivo? Eles nunca disseram, não pense. Eles disseram, você confia em mim, né? Eles nunca disseram, pare de me questionar. Eles disseram, você tá me acusando de alguma coisa? E você mordeu todas. Sabe o que dói? Você achou que estava sendo maduro. Você achou que estava sendo compreensivo. Você achou que estava sendo justo. Mas o que você estava sendo era domado. Eles te ensinaram a calar a sua voz, através de perguntas. Perguntas que não buscavam resposta. Buscavam sua rendição. Perguntas que não queriam entender. Queriam que você se explicasse até perder a força. O problema nunca foi o tom da voz deles. Foi a intenção invisível por trás de cada palavra. O manipulador não precisa de gritos. Ele precisa de um palco. E você virou o ator principal da peça mais humilhante que já encenou. A peça se chama Como Duvidar de Si Mesmo e Agradecer por Isso. Cada vez que alguém te perguntou, por que você está sendo tão emocional? O que você fez? Você se defendeu? Você tentou justificar? Você revisou mentalmente tudo o que sentiu, procurando erro. Parabéns. Enquanto você fazia isso, eles ganhavam tempo. Tempo para mudar o foco. Tempo para inverter a culpa. Tempo para te transformar no vilão. Eles nunca quiseram ouvir sua resposta. Queriam te ver tropeçando nas próprias justificativas. Sabe aquela voz na sua cabeça que diz, talvez eu esteja exagerando. Será que eu tô mesmo sendo muito sensível? Não quero parecer paranoico. Essa voz não é sua. É o eco das perguntas deles. Implantado aí dentro como um vírus. Programado para te sabotar sempre que você encostar perto da verdade. E o pior, eles fazem isso sorrindo. Com aquele olhar de falsa preocupação, com aquele tom calmo, quase paternal, como se estivessem te ajudando, como se você fosse o louco da história, o instável, o exagerado, o carente. Mas aqui vai o choque de realidade. Você não é frágil. Você é o único lúcido na sala. E justamente por isso, você virou o alvo. Eles te odeiam não porque você é emocional, mas porque você sente o cheiro da mentira antes dela virar frase. Eles têm medo da sua sensibilidade, porque sabem que um dia você vai parar de duvidar dela. E quando esse dia chegar, quando você responder uma pergunta manipuladora com silêncio ou com uma pergunta ainda mais cortante, a máscara deles cai. E adivinha, eles vão correr. Vão fugir como todos os covardes fogem, inventando uma nova história onde você é o vilão. Mas dessa vez, você já sabe o jogo. Antes de continuar, respira fundo, porque o que vem a seguir não é fácil de ouvir. A gente vai descer mais fundo, até o porão onde mora o script emocional que você segue sem perceber. Onde cada desculpa por ser assim virou hábito. Onde cada acho que estou exagerando virou automático. Onde cada silêncio seu virou uma medalha no peito deles. Chegou a hora de fazer o que você nunca fez. Parar de responder. Parar de se explicar. Parar de pedir desculpas por sentir o que é real. Se você aguenta ouvir o que vem a seguir, é porque finalmente tem algo dentro de você que cansou de ser a marionete emocional de gente que jamais teve coragem de olhar no próprio espelho. Pronto para descer mais um andar? Pronto para encarar o script invisível que você segue? Então segura, porque no próximo bloco, a gente vai expor o código-fonte da manipulação. E dessa vez, você não vai sair limpo. Você achou que cada situação era isolada, cada frase, um caso específico, cada constrangimento, um acidente social, mas não era. Era um padrão, um roteiro, um script invisível que eles repetem há anos, com você, com outros, com todos que são fáceis de dobrar. Porque a verdade é simples, covardes são previsíveis. Eles não têm criatividade emocional, não improvisam. Eles seguem o mesmo manual, porque só sabem manipular quem ainda não percebeu que está sendo manipulado. Quer a anatomia disso? Aqui vai. Etapa 1. Plantam a dúvida, com frases como: será que você não está exagerando? Nossa,
Tá levando isso muito a sério, né? Você sempre reage assim? Etapa 2. Ativam sua culpa. Vem com o olhar de desapontamento, o tom de vítima, o teatrinho da boa intenção, como se fossem os injustiçados da situação. Poxa, eu só perguntei. Nossa, eu só queria entender. Que clima pesado. Nem dá pra conversar com você. Etapa 3. Invertem o jogo. De repente, você é o problema. Você é o difícil. Você é o exagerado. Você é o paranoico. E o pior? Você aceita. Você entra no jogo. Explica. Justifica. Pede desculpa. E no exato segundo em que faz isso, perde o controle da narrativa. Sabe por quê? Porque o manipulador não busca verdade. Ele busca domínio emocional. Cada pergunta que ele faz não é uma janela para o diálogo. É um laço, uma armadilha. Enquanto você tenta ser lógico, ele está sendo estratégico. Enquanto você tenta ser justo, ele está colecionando suas fraquezas. Cada frase sua vira munição para a próxima rodada. E se você acha que é só um ou outro, que foi azar encontrar gente assim, deixa eu te dar um spoiler cruel. Esse script é socialmente aceito, é cultural, é aprendido desde cedo. Pais fazem isso com filhos, amigos fazem isso com amigos, parceiros fazem isso com quem deveria amar, chefes fazem com subordinados, mentores fazem com aprendizes. A manipulação por pergunta é o método preferido de quem não tem coragem de te enfrentar de frente, porque atacar diretamente exige exposição. Mas distorcer é seguro, é sutil, é socialmente perdoável. O pior é que você também já usou esse script. Sim, engole essa. Em algum momento, você também fez a pergunta torta. Você também jogou a culpa no outro para escapar da sua responsabilidade. Talvez com um amigo, com um irmão, com um parceiro. Porque é assim que esse câncer emocional se espalha. De vítima para vetor, de manipulado para manipulador. E sabe o que te impede de sair desse ciclo? Seu ego. A sua vaidade de querer ser visto como uma pessoa equilibrada, compreensiva, boazinha. O medo de ser chamado de frio. O pânico de parecer insensível. Você se ajoelha para manter a imagem. Sabe qual é a verdade que mais dói aqui? Você não está preso porque eles são bons manipuladores. Você está preso porque tem pavor de perder a aprovação deles. Você responde cada pergunta maliciosa, porque lá no fundo ainda quer ser amado, aceito, valorizado. E enquanto isso for verdade, você continuará vulnerável. Quer saber como eles sabem que você vai ceder? Simples, eles te testam. Jogam a primeira pergunta só para medir sua resposta emocional. Se você hesita, se você justifica, se você abaixa o olhar, eles avançam. É um jogo de caça. Eles jogam a isca, você morde. Eles puxam o anzol. Repetem, até você se acostumar com a dor. Até você chamar abuso de conversa difícil. Até você chamar manipulação de mal entendido. Até você chamar violência emocional de diferença de comunicação. Mas chega. Hoje, você tem nome para essa dor. Você tem mapa, tem anatomia, tem a radiografia do câncer que te consome. Agora é impossível desver. Agora, cada vez que alguém te fizer uma dessas perguntas, você vai sentir a mão suja puxando os fios invisíveis da sua autoestima. E pela primeira vez, você vai ter vontade de cortar a linha, de estrangular o jogo, de devolver a pergunta com o peso de quem cansou de ser marionete. Mas calma. Antes de agir, antes de explodir, você precisa reconhecer o ciclo completo. No próximo bloco, eu vou te mostrar o padrão covarde que você mesmo segue, toda vez que entra nessa armadilha. E aviso, vai doer, porque dessa vez, o alvo não é mais o manipulador, é você. Prepare-se. Agora não tem mais desculpa. Você sabe o jogo, sabe as armas, sabe o teatro, mas saber não é o suficiente, porque a parte mais suja desse processo é que você também faz parte do roteiro. Você não é só vítima, é cúmplice da sua própria rendição. Quer entender por que você cai sempre? Porque você segue o mesmo script emocional, toda vez, como se tivesse sido programado. E eu vou te mostrar, passo a passo, como você se sabota. O ciclo da autodestruição começa assim. Fase 1. O choque. Vem a pergunta, disfarçada, sutil, com aquele tom de falsa preocupação ou ironia passiva. Exemplo. Por que você tá tão na defensiva? Sua primeira reação? Surpresa, confusão, uma micropausa de descrença. Porque no fundo, você sabe que não fez nada de errado, mas a dúvida já entrou, infiltrada, silenciosa. Fase 2. A justificação. Você abre a boca, responde, explica, se defende.
Tenta mostrar que está sendo razoável, que sua reação é lógica, que você tem motivo. Mas o manipulador não está ouvindo, nunca esteve. Enquanto você se esforça para parecer coerente, ele está te estudando, medindo cada palavra sua, anotando mentalmente suas fraquezas. E quanto mais você fala, mais dá material para ele. Fase 3. A inversão. Agora que você abriu a guarda, ele ataca. Te chama de dramático, de exagerado, de insensível. Se você estava bravo, agora é o agressivo. Se estava triste, agora é o frágil. Se estava calado, agora é o frio e indiferente. Parabéns. Você foi oficialmente promovido de vítima, a vilão emocional da história. E o manipulador sai da conversa como o coitado injustiçado. Fase 4. O pedido de perdão. Aqui chega a parte mais humilhante. Você pede desculpas. Pede desculpa por ter sentido o que sentiu, por ter percebido o que percebeu, por ter ousado reagir. Você pede desculpa para manter o vínculo, para evitar o abandono, para não parecer o ruim da história. Essa é a fase mais nojenta, a mais vergonhosa, a mais previsível. E você repete isso há anos. Sabe por quê? Porque o medo de ser rejeitado é maior que a vontade de ser livre. Você não suporta a ideia de ser visto como a pessoa difícil, então aceita qualquer papel, desde que mantenha o aplauso social. Você não quer verdade, quer aceitação, mesmo que custe a sua sanidade. Agora engole essa. Todo manipulador só existe porque gente como você permite. Eles jogam porque sabem que você vai entrar no jogo. Eles perguntam porque sabem que você vai responder. E quanto mais você cede, mais eles avançam. Não por maldade pura, mas por covardia. O manipulador emocional não é um gênio maligno. É só um fraco que descobriu como controlar os mais fracos ainda. E adivinha? Você tá nessa lista. Sabe o que é mais triste? Você virou especialista em se trair. A cada resposta educada, a cada explicação forçada, a cada desculpa que você inventa para manter a paz, você cava a própria cova emocional. O nome disso? Covardia disfarçada de maturidade. Você se diz maduro, mas o que é? É um covarde funcional. Alguém que aprendeu a sobreviver no campo de batalha, apenas fingindo estar morto. E antes que você tente se defender de novo, deixa eu cortar mais fundo. Sim, você tem medo de confronto. Sim, você tem medo de ser odiado. Sim, você se vende por migalhas emocionais. Sim, você prefere ser o bonzinho injustiçado do que o lúcido que perdeu gente tóxica pelo caminho. Chegou a hora de parar de se enganar. A questão agora não é mais como eles me manipulam. É, por que eu ainda deixo? Cada pergunta que te jogam só funciona porque você aceita jogar. Cada cilada emocional só vira armadilha porque você entra de olhos abertos. Você sabe o cheiro do perigo, mas se finge de surdo porque tem pavor de perder o que já te destrói. Agora presta atenção. O próximo bloco não vai mais falar sobre eles. Vai falar sobre o que você vai fazer para sabotar o ciclo, para virar o agente do caos dentro da narrativa deles, para ser o problema que eles não sabem como resolver. Se você chegou até aqui e ainda tá respirando, parabéns. Significa que tem uma parte sua que já cansou de morrer de joelhos. Então segura, porque o que vem a seguir não é conselho, é munição. Chega. Agora a conversa muda de direção. Sai da teoria, sai da análise, sai da autocomiseração. Aqui é o momento da ruptura, da sabotagem consciente, da decisão que vai custar gente, vínculos e a sua velha identidade de bonzinho previsível. Se você continuar, é por sua conta e risco. Vamos ser diretos. Você precisa parar de ser previsível. O manipulador sobrevive de padrão. Ele conta com sua reação automática, com sua justificativa educada, com seu medo de parecer cruel. Ele sabe o que você vai fazer, antes mesmo de você fazer. E enquanto isso for verdade, você continua jogável. Então, anota isso na alma. O primeiro passo para quebrar o ciclo é fazer o que eles nunca esperam. Não responder. Silêncio. Pausa. Olhar fixo. Nenhuma justificativa, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Deixe o vácuo fazer o trabalho sujo por você. Eles jogam. Você tá me acusando de alguma coisa? Sua nova resposta. Silêncio. Respiração lenta. Olhar direto. 2, 3, 5 segundos de nada. O desconforto vai explodir neles antes de explodir em você. Se insistirem, eu só quero entender por que você tá assim. Sua resposta. Eu sei que você quer, mas eu não tô mais aqui para facilitar. Curto, frio, cirúrgico. O objetivo é simples. Quebrar o script emocional. Deixar ele sem roteiro. Fazer o manipulador tropeçar nas próprias máscaras. Eles não estão prontos para lidar com alguém que não joga o jogo. Outro exemplo, quando vierem com "você confia em mim, né?",
Sua resposta agora é outra. A confiança não é uma pergunta, é um histórico, e o seu já está registrado. E quando eles tentarem partir para a chantagem emocional, não podemos simplesmente seguir em frente? Sua frase de ruptura: posso, mas não com mentira no caminho. Frase curta, sem emoção, sem abertura para negociação. Agora entende, esse plano de ruptura não é só um manual de respostas, é um ajuste de presença. Você precisa mudar sua energia, sua linguagem corporal, seu olhar. Covardes sentem cheiro de quem ainda tem medo de ser odiado. Eles farejam a hesitação, eles se alimentam da sua vontade de ser compreendido. Sua nova missão é ser o desconforto ambulante, ser a presença que silencia o manipulador só com um olhar, ser o fim da linha. E antes que você pergunte, mas e se eu perder pessoas importantes? Aqui vai a resposta que você não queria ouvir. Se elas só te suportam enquanto podem te manipular, elas nunca foram importantes de verdade. Se o preço para manter alguém é viver pisando em ovos, então a perda é a libertação. Você não veio até aqui para continuar se vendendo barato. E antes que o ego sentimentalista tente te sabotar de novo, deixa eu deixar bem claro. Você não está sendo cruel. Você está sendo justo. Você não está sendo insensível. Você está sendo lúcido. Você não está sendo frio. Você está sendo livre. E se o preço da sua liberdade é o incômodo de quem se alimentava da sua culpa, que eles engasguem com o próprio desconforto. A partir de hoje, sua nova regra é simples. Eu não explico o que é óbvio. Eu não me justifico por sentir. Eu não peço desculpas por perceber. Cada vez que a velha vontade de responder aparecer, lembre, o silêncio também é uma arma. A pausa também é um corte. A ausência de reação é a resposta mais brutal que existe. Mas calma, ainda tem um último andar para descer. No próximo bloco, eu não vou mais te falar o que fazer. Vou te colocar diante de uma escolha que você não vai conseguir desver. E depois disso, ou você implodirá, ou vai continuar vivendo com a vergonha de saber e não fazer nada. Respira fundo, porque o próximo passo é o ponto sem volta. Chegou o momento. O que vem agora não é motivacional, não é inspirador, não é o desfecho bonito que o seu ego estava torcendo para encontrar aqui. O que vem agora é uma sentença. Você vai ter que escolher, obedecer ou quebrar tudo. Até aqui, você teve o conforto de culpar os outros, os manipuladores, os narcisistas, os covardes emocionais. Fácil, né? Fácil apontar o dedo para eles. Fácil se sentir a vítima iluminada no meio dos monstros. Fácil vestir a fantasia de injustiçado. Mas agora acabou. Porque a verdade final é a seguinte: o problema não é só eles. O problema é você. Você, que sabe o jogo e continua jogando. Você, que entende o script e segue decorando as falas. Você, que já sentiu o veneno, mas continua lambendo a colher. A real é que se você continuar aceitando, não é mais manipulação, é consentimento. Se você sabe e não reage, é escolha. E sabe o nome disso? Autoabandono. O tipo mais sujo, o mais vergonhoso, o que deixa cicatriz onde nenhum terapeuta consegue tocar. Então vamos rasgar o último véu. Daqui pra frente, toda vez que alguém jogar uma dessas perguntas em você, toda vez que alguém tentar fazer você se explicar, se diminuir, se justificar, e você aceitar, você vai saber que está escolhendo ser o boneco de novo. Vai saber que está abrindo as pernas pro jogo. Vai saber que está vendendo sua própria integridade por migalhas emocionais. E o pior, você vai fazer isso sabendo o que está fazendo. Consciente, lúcido, covarde, mas lúcido. Porque depois desse vídeo, não tem mais a desculpa da ignorância. Agora é simples. Toda vez que te perguntarem, você tá me acusando? Por que tá tão sensível? Você confia em mim, né? Eu mentiria pra você? Não podemos seguir em frente? Você só tem duas respostas possíveis. Ou você entrega a sua alma, de novo. Ou você levanta da cadeira emocional onde ficou ajoelhado a vida inteira e implode o roteiro. Sem medo, sem desculpas, sem volta. Eu não vou te dizer como fazer. Você já sabe. Silêncio. Olhar firme. Frases curtas. Ausência de justificativas. Presença agressiva. Postura inegociável. Eles que lidem com o próprio desconforto. Eles que aprendam a lidar com alguém que, finalmente, se tornou o problema. E antes que você pense em pedir mais conselhos, deixa eu ser claro. Eu não tô aqui para te ensinar a ser feliz. Tô aqui para te ensinar a parar de ser usado. Você não vai sair desse vídeo uma pessoa melhor. Vai sair uma pessoa mais perigosa. Perigosa para quem tentar te envenenar com perguntas disfarçadas de afeto.
Perigosa para quem tentar dobrar a sua lucidez com jogos emocionais baratos. Perigosa para quem acha que pode te domesticar com culpa. Então agora, só tem uma pergunta que importa. Você vai obedecer ou vai quebrar tudo? Escolha rápido. O mundo lá fora já está preparando a próxima armadilha. E dessa vez, eles não vão esperar que você acorde. Mas agora, eles não sabem que você já acordou. A decisão é sua. E o silêncio é a sua nova assinatura. O único testemunho que importa agora é o seu próprio olhar no espelho. E quando você se encarar de novo, vai saber, dessa vez, eu não me vendi.